a principal coisa que define a humanização do parto é respeitar a paciente. Ela é a dona do parto dela, mas eu sempre vou orientá-las de acordo com os acontecimentos, porque aí a gente consegue trabalhar com segurança. Eu consigo dizer para ela, olha, seu parto está nesse ponto, podemos continuar, ou não, não podemos continuar, porque agora seu bebê pode estar correndo algum risco de sofrimento, não está legal para você ou não está legal para o seu bebê, e a gente vai ter que mudar a estratégia. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do nosso consultório para a doutora Angélica. Eu tenho recebido aqui várias ginecologistas e cada uma, né, escolhendo a sua especialidade, a sua área. E hoje estou recebendo, na verdade, uma médica que gosta de parto, quer continuar na obstetrícia, então vamos entender, né, o porquê dessa história dela querer continuar aí nessa ginecologia da obstetrícia, porque muitas vezes, como a gente já ouviu aqui, doutora Angélica, é desafiador a rotina, o horário. Apresente-se, obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, primeiro da escolha da medicina e depois o porquê dentro da medicina, a obstetrícia. Você já tem mais de 16 anos aí, né, fazendo Sim. partos e continua e é o que você quer continuar fazendo. É, isso mesmo. Eu escolhi ser médica realmente por uma escolha minha mesmo. Eu venho de uma família que não tem médicos, sou a primeira médica, né, dos dois lados, e depois vieram outros, né? Mas escolhi ser médica porque realmente eu me encontrava nesse cuidar das pessoas, né? O cuidar, o entender aquele problema da paciente, aquela história. E durante o curso de medicina, eu ouvi falar muito sobre humanização, né? Minha turma de medicina foi uma turma que carregou muito a humanização como um lema, né? E a gente teve muitos professores que carregavam isso como lema, né? Eu tive mentores na minha vida que me inspiraram para trabalhar com ginecologia e obstetrícia e trabalhar dessa forma humanizada. Então, quando eu escolhi ser obstetra, eu escolhi porque eu queria trabalhar com a vida, né? Com a chegada da vida, com esse acolhimento da mulher numa fase muito delicada, que é a gestação, no acolhimento durante o parto, receber essa nova vida, né? Trazer vida para essa família que me procura desde o começo, né? Com tantos anseios, com tantas dúvidas, uma fase tão delicada que a paciente precisa ser acolhida, o marido precisa ser acolhido, porque ele também, na maioria das vezes, está vivendo aquilo pela primeira vez, né? E aí sempre me perguntam assim, ai, doutora, mas é normal mesmo elas ficarem mais estressadas, elas ficarem mais sem paciência, porque eles estão passando por aquilo ali a primeira vez. Então, eu acho que a minha escolha pela obstetrícia foi muito nesse caminho de trabalhar com a vida, né? De trabalhar com cuidado com a vida, com a chegada de uma nova vida, com o acolhimento para a mulher. Eu acho que cuidar da mulher foi o meu intuito ao escolher ser ginecologista e obstetra. E tem uma história engraçada que eu era adolescente ainda, não tinha entrado na faculdade de medicina, e eu fui acompanhar minha mãe numa consulta ginecológica.
E aí ela admirava muito a ginecologista dela. Ela falava assim, nossa, minha ginecologista é linda, minha ginecologista só anda bem arrumada, toda vez que eu vou lá ela tá linda, o jaleco dela é lindo, a roupa dela é linda. Eu queria que quando você fosse mais velha e fosse médica, você fosse uma médica como ela, porque eu já falava que eu queria ser médica nessa época, mas eu falava que eu queria ser pediatra. E aí, parece que mãe adivinha, né? E aí, um dia, acompanhando ela, ela me falou isso. Eu queria que você fosse uma médica que cuidasse de mulheres e fosse tão linda quanto ela. Só que o meu desejo era ser pediatra. E aí, durante a faculdade de medicina, mudou o desejo, né? Eu quis ser obstetra. E eu me lembro como se fosse hoje, desse dia que ela me falava da médica dela, né? E realmente é uma médica muito acolhedora, muito humana. E eu acho que a mãe da gente sabe das coisas, né? Porque... Não sei porquê, aí virei uma obstetra, né, ginecologista. E vai arrumada? Todas as vezes que eu me arrumo para ir para o consultório, eu penso nisso. Eu falo assim, eu tenho que ir bonita, porque eu tenho que ser uma médica que cuida de mulheres bonita. Né? E é muito bom você ir ser atendida por alguém que se prepara. Que se prepara e que também está feliz com aquele atendimento, né? Vai te acolher, né, de uma forma muito mais humana, e tá preparada para te receber. Então, acho que tá aí, foi por isso, assim. Claramente, é muito bom, né, quando a gente consegue perceber no olhar do outro. A gente já estava conversando aqui no backstage o quanto realmente é algo que você gosta e quer fazer. E a felicidade, eu falo que ela grita aos olhos, sabe, doutora Angélica, de quem está num ofício por amor. Porque se você não amar pessoas e amar isso ali, porque se para o marido é complicado, para você também é uma paciente emocionalmente instável ali desde o início, você tem os medos, tem tudo isso. Como é que você lida emocionalmente? Porque o marido já chega assim mesmo, e para você também vem uma carga emocional grande, Sim. porque você acompanha essa paciente durante a gestação toda, não é isso? Sim, eu recebo elas, né, na grande maioria das vezes, eu recebo no começo da gestação, né, por volta ali quando já descobre a gestação, né, no primeiro positivo, ou elas vêm após a primeira ultrassonografia, então eu recebo elas geralmente com menos de 10 semanas, né, então ali no segundo mês da gestação. E aí a gente vai acompanhar toda a gravidez, o parto e o pós-parto, e receber elas com essa novidade é um mix de emoções, porque é como se você estivesse indo na montanha-russa pela primeira vez, né? Tanto para elas, para o marido que acompanha, e aí a gente tem que tentar suprir essa ansiedade, né? Tentar tirar todas as dúvidas, acolher essas dúvidas, acolher os medos, né? Tudo que vai pela primeira vez é novidade, né? Então vai te trazer um pouquinho, pode te trazer um pouco de medo, de ansiedade, então... Angélica, e como a maternidade, porque você é mãe de gemelar, inclusive, Sou né? mãe de 2 meninos. Mudou a sua visão de acompanhamento dessas mulheres do que era a Angélica ainda filha para a Angélica mãe? Ah, com certeza. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, o meu olhar para a mulher grávida, para a mãe, né, para aquela recém-mãe ali, né, que acabou de nascer junto com o seu bebê, eu acho que meu olhar mudou muito para aquilo, né? Eu falo que eu tenho muita saudade do meu puerpério, porque era um momento que eu tinha uma dedicação exclusiva para os meus filhos, e tinha pessoas dedicadas, né, da minha rede de apoio a me ajudar, então a gente viveu um momento muito especial, e aquilo ali me transformou, porque eu acho que eu já tinha uma visão que a mulher tem que ser muito bem cuidada na gravidez, né, no parto e no pós-parto principalmente, tem que ter rede de apoio, tem que ter gente cuidando, né, tem que ter gente ajudando, que seja profissional, que seja pessoas da família, mas depois que eu passei por isso, eu vi o quão importante é você ser cuidada, né? E a minha visão em relação à maternidade, aquela mãe recém-nascida ali, com aquele bebê no colo, que também precisa de ser acolhida, né? Que está cuidando do bebê, então quem cuida precisa ser cuidada também. E mudou muito. Eu acho que eu sou uma pessoa que olha para as pacientes com muito mais amor depois que eu me tornei mãe.
com certeza. Até me emocionou agora você, nessa fala, me emocionou de dizer assim, de lembrar, né? Porque muitas vezes a mulher fica esquecida, porque o olhar, você falou, essa mãe recém-nascida, né? Porque é ali a mulher e acaba que parece que todas as atenções são só para a criança e aquela mulher está passando por uma série de transformações, né, Sim, com doutora? certeza. Eu acho que, assim, às vezes eu falo para as pacientes, olha, se precisar me liga, me manda uma mensagem, né, eu posso conversar com você. Eu me lembro quando os meus filhos ainda eram pequenos, que eu acordava muito ainda à noite com eles, e às vezes eu olhava o celular e via alguma paciente que recém tinha mandado mensagem pensando que eu ia ver só no dia seguinte, né? E aí eu falava, não, eu estou aqui também acordada, tentando fazer meu filho voltar a dormir. Não, eu já vou te responder o que você quer. Então, eu acho que esse apoio, esse cuidado com a puérpera, né, para mim mudou muito depois que eu tive meus filhos. E durante a gestação também, eu fui muito bem cuidada. Então, aquilo só me reforçou que eu preciso cuidar mais e mais dessas mulheres, né? Independente se for na gestação ou no pós-parto, ou até mesmo durante o parto. Eu acho que o meu trabalho está ali para cuidar, né? E acolher, e poder trazer conforto e segurança para aquele momento. Doutora Angélica, aqui no consultório aberto, a gente traz o máximo de didática e de explicação de um formato simples, né? Hoje eu estava até na entrevista contando que eu nem sabia o que era pré-natal. Eu tenho um filho de 20 anos e quando eu estava no pré-natal com o Dr. Walter ainda, que era do alto risco, e aí minha mãe me levou e ele conversou comigo, mediu, pesou. Quando ele terminou, falou, tá jóia, depois a gente se encontra mês que vem. Eu falei, mas que horas que vai começar o pré-natal? Aí a minha mãe, Carolina, tipo, tá me passando vergonha? Eu falei, eu imaginava que ia ter uma sala e que a gente ia conversar e como que seria um preparo realmente, não imaginava que era daquela forma. Então, de forma bem clara, né, como é escolher uma médica para o meu parto, né? Como essa frequência, ela é mensal, semanal, depois a gente faz o parto com você, você participa daquele momento, está todo mundo em ação ali, e também o pós-parto, ela continua com você até que período? E ela só vai voltar depois? Ou você explica essa trajetória para que a nossa audiência também entenda. E outra coisa também, porque nem todo ginecologista é igual, né? Um ginecologista, obstetra, ele está ali preparado, essa especialização é justamente para fazer parto, cirurgia. Isso. Então, geralmente, o pré-natal ele inicia com a consulta quando a paciente descobre a gestação, né? Então, eu faço todo um acolhimento dessa paciente, entendo toda essa história, se essa gestação foi uma gestação espontânea, se foi uma gestação através de tratamento de reprodução assistida, né? E se é a primeira gestação ou não, o que essa paciente traz de histórico de vida, de histórico de doenças, né? Todo um acolhimento completo para entender essa família nova que está chegando. E depois a depender dos casos das pacientes, né, os pacientes que têm um risco habitual, sem complicações que tragam ela para um pré-natal de alto risco, mas em geral elas voltam para as consultas mensais, né, até entrar no terceiro trimestre, que começa ali por volta das 28 semanas. Depois disso, elas vão para as consultas quinzenais, né? E durante essas consultas, a gente faz todo o acompanhamento dos exames que são necessários em cada período, né? Eu faço ultrassonografia dentro do consultório durante a consulta. Elas têm alguns exames ultrassonográficos que elas fazem também fora com a equipe que eu indico. E a gente faz, então, todos esses exames de cada período, né? Acolhe as dúvidas, né? As incertezas, as queixas que podem aparecer em cada época. E no final, no último mês da gestação, elas vão ao consultório semanalmente, até acontecer o parto. E aí a gente faz o acompanhamento do parto dessa paciente, o acompanhamento do pós-parto ainda no hospital também. Então eu dou alta para ela e ela retorna comigo por volta de 10 dias do pós-parto para fazer a primeira revisão de parto. Depois ela retorna com 40 dias pós-parto, que são as consultas do puerpério, né? O puerpério é o período pós-parto dessa paciente. E
depois eu faço uma consulta de 6 meses. Algumas continuam comigo depois, como ginecologista, e outras retornam para os seus ginecologistas, né, que me encaminharam quando vem de algum outro colega que fazia a parte ginecológica dessa paciente, né, esse acompanhamento ginecológico. Maravilha, então essa é a jornada da gestante que faz a escolha e está com o obstetra que vai realizar o parto dele do início, ou seja, até a última vez é com 6 meses. Pós-parto. Maravilha, ficou claro. Você ainda continua atendendo na secretaria, né? E tem o consultório. Isso. Essas vivências são muito diferentes? O que uma traz de aprendizado para a outra? A vivência na Secretaria de Saúde é muito diferente do consultório. Eu faço parte da Secretaria de Saúde e a gente tenta, né, fazer esse atendimento também humanizado. É muito difícil você conseguir fazer tudo que você faz no consultório para as pacientes na Secretaria de Saúde pela demanda, né, o número de pacientes que a gente atende, o tempo que a gente fica lá, que é um tempo também limitado, né? E no consultório a gente consegue trazer muito mais acolhimento, ter uma consulta com um tempo muito mais duradouro, né? Eu consigo ter um contato mais próximo, a paciente sai na primeira consulta com o meu telefone pessoal, né? Ela já tem o telefone da minha secretária, mas ela já sai da primeira consulta com o meu telefone pessoal. Ela pode contactar comigo em qualquer momento da gestação que ela precisar, né? Então, assim, eu não tenho um telefone pessoal e outro profissional, é o mesmo, não tem como, né? A vida se mistura, pessoal e profissional. Então, assim, eu acho que no consultório eu consigo dar esse atendimento personalizado, com mais tempo, com mais acolhimento, porque é realmente uma consulta muito mais personalizada, né? E na Secretaria de Saúde a gente tenta trazer o nosso trabalho humanizado, né? A gente trabalha com os residentes, com os internos. Foi ali que eu também aprendi o que eu queria fazer com os meus pacientes e o que eu não queria fazer, né? Porque eu fui residente na Secretaria de Saúde, então ali eu também aprendi isso e eu vivi na residência uma era da transformação com a humanização do parto, né? Eu comecei a minha residência, não se falava muito em humanização do parto. A residência de ginecologia e obstetrícia são 3 anos, então no último ano a gente já se falava muito, muito mais de humanização do parto. Foi uma época muito de transição, esses 3 anos que eu estive lá. Ainda há muita confusão quando a gente fala de parto humanizado. O que na prática é esse parto, né, humanizado e seguro? O parto humanizado, ele, ao meu ver, ele é um parto que eu respeito a vontade da minha paciente, né? E aí eu trago a humanização do parto não só na hora do parto, mas durante todo o meu atendimento, né? Desde quando eu recebo essa paciente, que ela vai chegar ali no consultório com um desejo de parto, na maioria das vezes ela vai permanecer com esse mesmo desejo, e outras vezes não, ela muda de vontade ao longo da gestação. Então, eu acho que a humanização do parto a principal coisa que define a humanização do parto é respeitar a paciente. Ela é a dona do parto dela. O parto é dela, né? Não é de mais ninguém. Então, a gente, para ter um parto seguro, ela vai ter uma equipe com ela, né? Para fazer toda a parte técnica. E eu costumo dizer que eu sempre respeito a vontade do parto delas, mas eu sempre vou orientá-las de acordo com os acontecimentos, porque aí a gente consegue trabalhar com segurança. Eu consigo dizer para ela, olha, seu parto está nesse ponto, podemos continuar, ou não, não podemos continuar, porque agora seu bebê pode estar correndo algum risco de sofrimento, não está legal para você ou não está legal para o seu bebê, e a gente vai ter que mudar a estratégia. Mas falam muito do parto humanizado quando se fala do parto normal, né? E eu acho que a humanização do parto é respeitar essa paciente, inclusive se ela decidir que ela quer uma cesariana. E podemos ter uma cesárea humanizada, é um parto humanizado. Vamos respeitar a vontade dessa paciente, acolher esses desejos dela, né? Era isso que eu queria que você exemplificasse, né? O que pode mudar ali, que você precisa respeitar
você pratica a humanização, mas tem a questão da segurança, da técnica, esse equilíbrio. Um exemplo na prática que está ali acontecendo durante o parto, onde você, olha, o seu desejo era que o seu filho nascesse assim, mas nesse momento a gente vai precisar mudar. Na prática, o que é isso de respeitar essa decisão dela? A gente pode ter uma paciente em trabalho de parto, né, evoluindo bem no trabalho de parto, e em algum momento essa evolução não acontece mais. E aí você vai decidir com ela. Tá parado ali aquele trabalho de parto durante um tempo, naquele mesmo estágio do parto, e daí você vai mostrar para ela, olha, a gente está há tanto tempo aqui, não tivemos modificações, continuar não vai ser seguro para o seu bebê, né? A gente tem que avaliar a história dessa paciente, a idade gestacional desse bebê, se é um bebê que tem condições de eu tentar mais um pouco ou não, se eu estou conseguindo monitorizar esse bebê, se é uma monitorização que me traz segurança para continuar ou não, se eu vou precisar realmente intervir e falar, olha, agora realmente a gente não vai conseguir continuar nessa estratégia porque realmente não está trazendo segurança, a monitorização do bebê não nos traz segurança para continuar. E aí, nesse momento, também ela compreendendo, tudo bem, doutora, vamos partir para uma cesárea, por exemplo. Sim, com certeza. Ela pode compreender, né, e partir e aceitar uma indicação de cesárea, ou não, ou ela pode não compreender e querer tentar mais um pouco. E aí chega a hora de dizer, né? Eu acho que não dá mais. Na maioria das vezes, as pacientes confiam na nossa indicação, né? Isso é uma coisa muito legal, porque você cria esse vínculo e essa confiança ao longo das consultas de pré-natal. É muito sério, né? É uma decisão ali de minutos que você tem que tomar, tem que estar ali totalmente... Porque permitir também é assumir um risco, né? Sim, e aí eu acho que tem que entrar essa sincronia, né? Da família, o acompanhante, o marido que está ali acompanhando, a equipe que ela escolheu está ali com ela, né? Tem que estar todo mundo sincronizado para a gente tomar as decisões. Na maioria das vezes não precisa, né? Na maioria das vezes os partos acontecem sem intercorrências, mas quando precisa ter uma decisão, é importante que a equipe esteja sincronizada. Doutora, você falou agora, na maioria das vezes não precisa, os partos, né, correm sem intercorrência. É assim mesmo? Normalmente os partos são mais tranquilos porque ainda há um medo, um temor que vai doer muito e, né, parece algo ainda nebuloso. Qual é a realidade de um ambulatório, não, como que é de um centro, né? De um centro obstétrico. Né? Então, no acompanhamento do parto, a gente tem realmente como maior medo da paciente a dor, né? A dor do parto. E em algum momento a paciente vai sentir dor, que seja o início do trabalho de parto, né? O início do trabalho de parto, ele realmente vai existir, é uma realidade, a gente não tem como falar para ela, olha, você não vai ter contração em momento algum, né? Você não vai ter dor em momento algum. Então, assim, isso não dá para afirmar, mas realmente é o grande medo das pacientes, é a dor da contração, né? A dor do parto. Acho que o maior questionamento delas, né, em relação ao parto, quando elas me perguntam, doutora, vai doer mesmo? A dor é muito forte, né? Então, existe esse medo da dor. E eu acho que por uns anos a gente teve uma elevação do número de cesarianas justamente pelas mulheres terem o poder de escolher não passar pela dor do parto, né? Mas a gente já tem caminhado ao contrário, né? Já tem muito mais paciente querendo o parto normal, né? Querendo passar pelo processo do parto normal, por entender que o parto normal é um parto fisiológico, né? É um parto que, na maioria das vezes, vai acontecer sem intervenções, sem grandes complicações, mas a dor existe. E aí a gente precisa trabalhar isso com a paciente, né? Hoje em dia existe analgesia de parto, que é uma realidade e que ajuda muitas pacientes, né, que talvez desistiriam daquele parto por causa da dor, e aí
pode-se escolher ter a analgesia de parto e continuar, não precisar desistir pela dor. Não desistir do parto normal. Isso. E ir para cesariana por escolha, para não ter a dor, ou porque está tendo dor e escolheu ir para cesariana, né? Então, a gente hoje tem analgesia de parto, que a paciente pode ter essa analgesia, que na maioria das vezes tira a maior parte da dor dela e ela consegue continuar o trabalho de parto e não desiste do parto normal a ponto de ir para uma cesariana porque estava com dor, sem ter uma opção de analgesia. Doutora, mas na hora que eu não tive parto normal, né? Mas a gente vê as imagens, ela precisa estar muito consciente ali, fazendo força e tudo. Essa analgesia não a deixa paralisada, por exemplo? Não, a analgesia de parto, ela é uma analgesia que ela, na maioria das vezes, vai tirar a dor, mas não vai tirar a mobilidade, o movimento dessa paciente. A paciente consegue andar, consegue se movimentar, ela, na maioria das vezes, consegue sentir a contração sem sentir a dor. Então, tem que trabalhar também um pouco essa consciência corporal da paciente, né? E a analgesia é como é que eu posso dizer, uma intervenção para melhora da dor que a gente faz após tentar outras alternativas não farmacológicas. Então, quando a gente tenta outras alternativas e mesmo assim a paciente já está muito desconfortável com a dor e a dor impossibilita ela de continuar o trabalho de parto, aí a gente tem a opção de ter analgesia e não vai tirar essa mobilidade. Não é uma anestesia que vai anestesiar ela por completo da barriga para baixo. Ela vai tirar a dor da contração, trazer relaxamento para a pelve da mãe, mas não vai tirar essa mobilidade. E para o neném é tudo ok? Se feita corretamente, sim, tudo tranquilo, tudo bem. A gente sempre monitoriza, né? O bebê sempre está acompanhando, a analgesia é feita dentro dos hospitais, né? Então, a gente tem como monitorizar o bebê e saber se está tudo bem. Última dúvida. Onde é que dói realmente? Porque eu acho que é aquele grito, é aquela situação, porque onde é na saída, é no canal, é na barriga, dói tudo. Porque pensando bem nisso, né? Porque não dói o peito, não dói o braço, não dói tudo aquilo. Essa dor do parto normal acontece efetivamente onde? Existe a dor da contração, que é uma dor que vai doer a barriga da paciente, a pelve da paciente. E aí tem paciente que não sabe nem relatar onde que está a dor direito, que dói tudo, e às vezes dói a região lombar também. E geralmente no começo do trabalho de parto, elas começam a queixar de dor pélvica e lombar. Né? Geralmente é uma dor que vem junto com a contração é um endurecimento da barriga, né, do útero, e ela vem junto com esse endurecimento e passa. Começa mais leve, começa uma longe da outra e vai ficando mais pertinho e mais intensa. E durante esse processo vai se intensificando as contrações e intensificando a dor. Então, em geral, dói na região pélvica e lombar. E na hora do nascimento do bebê, se a paciente também não estiver com analgesia, né, num trabalho de parto fisiológico, né, espontâneo, a gente vai ter sim a dor na saída, né, no períneo, na vagina da paciente, porque vai realmente passar ali a cabecinha do bebê. O bebê chega com a cabeça naquela região e aí vai doer aquela região. Entendi. Super animada aqui para parir de novo. De jeito nenhum. Mas eu não tive medo, acho que eu não tinha nem tanta consciência. Hoje em dia as coisas são tão diferentes, Sim. né? E também era essa época que você falou, vai ser normal. A ideia era essa, né? Só se acontecer algo que se faria ali uma cesárea. E, na verdade, eu tive diabetes gestacional, então acabou que eu já se imaginava ali que eu iria... Aí deu pré-eclâmpsia, então foi cesárea. Aí optaram pela cesariana. Exato, não tenho nem essa percepção. E também não tinha essa história de buscar um parto normal. É tão bom quantas coisas evoluíram, quantas mulheres hoje têm mais consciência, Informação. vivem esse momento, né, doutora?
Falando em informação em um tempo de muita tecnologia, eu tenho ouvido aqui centenas de entrevistas já, e em muitas áreas a tecnologia veio para melhorar, por exemplo, uma cirurgia plástica, lasers. Há alguma tecnologia hoje associada ou o parto ele continua e vai continuar sempre sendo o parto? Eu acredito que essa questão da A analgesia. analgesia veio, né, para ajudar bastante, e acho que a gente poder ter monitorização do bebê, né, monitorização fetal durante o trabalho de parto traz uma segurança para a gente, e isso é uma realidade, não é nada muito tecnológico, né, mas a gente consegue monitorizar bem o bebê durante o trabalho de parto, uma tecnologia que a gente já usava bastante no consultório, que é a ultrassonografia, né, a gente consegue trazer a ultrassonografia para a sala de parto, para ver como é que está esse processo do bebê, a posição do bebê no parto, se esse parto está evoluindo, o que está atrapalhando a evolução desse parto quando ele não está evoluindo. A ultrassonografia dentro da sala de parto também é uma tecnologia que a gente trouxe do consultório para dentro da sala de parto e que ajuda muito, né, uma realidade, e que para quem faz parto realmente faz diferença a gente ter esse conhecimento. Você já falou várias vezes aqui sobre a questão de deixar o seu telefone, né, fazer todo esse acolhimento, mas se tratando de um momento muito emocional, como é que acontece essa conexão de confiança? Tem algo mais de diferencial que você consegue ir gerando essa segurança ali, esse vínculo de confiança com a paciente ao longo desse período? Eu acho que o acolhimento mesmo, acolher os medos, as dúvidas, e essa consulta mês a mês, às vezes até com uma frequência maior. Tem paciente que às vezes precisa vir com uma frequência maior, mesmo quando ainda não é necessário vir, né, de 15 em 15 dias, por exemplo, ou semanal. E aí você chega para ela e fala: olha, eu acho que eu vou querer te ver em 2 semanas, porque eu acho que você não vai ficar tranquila de eu te ver só daqui um mês. Então vamos nos ver em 2 semanas. Ai, doutora, ainda bem que você falou isso, porque eu realmente não ia ficar tranquila de te ver só daqui um mês. Eu quero ver o neném, eu quero ver se está tudo bem. Então eu acho que realmente esse tato de perceber, né, que aquela família precisa ser vista mais vezes, ou precisa desse acolhimento ali durante o pré-natal. É um momento que você vai passar e já sabe que é um trabalho que vai durar ali no mínimo 1 ano e meio com aquela pessoa, né? Então, é realmente conhecer a experiência hoje, né? Depois desse longo tempo, você acredita que é algo que conta bastante, que realmente é Com importante? certeza. E eu acho que a experiência também traz a segurança para essa família, né? A maioria das pacientes vem por indicação de outras pacientes, né? Vem porque a minha amiga, ou a minha prima, ou a minha irmã teve o parto com a nossa equipe, e aí ela quer também ter um parto daquele jeito. Ou às vezes ela não quer ter um parto igual o da irmã, mas ela quer ter aquele cuidado que a irmã teve, né? Então, assim, eu já tive outras pacientes que vieram já numa segunda ou numa terceira gestação, com outras experiências, né? Durante as outras gestações e os outros partos. Então, aí ouve uma amiga ou uma prima falar: ah, eu tive um parto, meu parto foi assim, eu adoro lembrar o meu parto, não me traumatizei. Então, isso traz uma confiança para a pessoa que está me conhecendo pela primeira vez, né? Ah, não, então já ouvi uma história boa de parto dela, então acho que posso ter uma experiência diferente das outras. Quantos partos? Não sei. Muitos, muitos. Nunca Nunca. contei. Gente. Porque a gente faz parto desde quando você entra no primeiro dia da residência. Uau. E eu fiz muito parto no meu internato também, porque o internato, que são aqueles 2 últimos anos ali da faculdade de medicina, eu fiz o internato no hospital que tinha muito parto. Então, os internos faziam os partos junto com os preceptores, né? Então, eu já entrei na residência, já tinha feito muitos partos no internato, então eu nunca contei. É muito parto. E eu acredito que realmente essa experiência de, inclusive, quando você estava falando, dessa decisão ali na hora de conhecer, de saber
o momento, não só pela monitorização, mas, sei lá, o que você identifica que essa repetição te trouxe de ou mais velocidade na decisão, ou de se tornar uma médica tão boa e tão bem indicada para partos? Eu acho que a experiência traz para a gente realmente saber o momento de agir, né? O parto, na maioria das vezes, ele vai acontecer sem nenhuma intercorrência, mas na hora que acontece, você precisa agir rápido. Então, eu acho que essa experiência de saber a hora de intervir, de saber a hora de orientar essa paciente, de saber acalmar que está tudo bem e que o processo está acontecendo normal. Mas eu acho que a experiência realmente é na hora da decisão do que precisa de intervenção. E ao longo dessa sua experiência, tem alguma história? Eu imagino que assim, várias já te marcaram, mas alguma em especial que fez a diferença para essa mulher ter realizado o parto com você? Eu tenho uma história interessante de uma paciente que teve um parto fora do Brasil, né? E ela ficou traumatizada com a dor do parto, porque ela teve um parto sem analgesia e ela gostaria de ter tido analgesia nesse primeiro parto. E aí eu tinha feito o parto de uma prima dela, e aí conversando com a prima dela falou: por que você não tenta fazer uma consulta com a minha médica? Porque eu tive os meus partos sem dor, eu tenho fotos sorrindo do meu parto, eu tenho lembranças boas do parto, eu me lembro do parto, e eu não me lembro só da dor. E aí ela fez uma consulta online comigo, e eu acompanhei ela online há alguns meses, até ela vir no final da gestação e ficar no Brasil até o parto acontecer. E aí ela queria um parto sem dor, né? E aí, quando ela começou a ter as contrações, a gente acompanhou, fomos para o hospital, no momento certo ela teve analgesia de parto, e ela teve uma experiência muito diferente da outra, né? E aí eu não me esqueço dela chegar na primeira consulta de pós-parto com um buquê de rosas lindas, assim, de flores lindas para me dar, porque ela disse assim: você fez eu transformar a minha experiência de parto, né? Eu tive uma experiência totalmente diferente. Eu consigo lembrar com felicidade, com alegria do meu parto, e do outro eu só lembrava da dor. Então, assim, isso me marcou muito, porque é uma coisa que a gente está tão acostumado a fazer várias vezes ali na semana, né? E você não para pensar o tanto que isso pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E a minha pergunta é justamente essa: você acha que essa vivência do parto pode influenciar na saúde emocional da mulher e até na convivência dela com o bebê? Com certeza. Muitas pacientes têm traumas do parto por passar pela dor, né, e não ter tido a oportunidade de não viver a dor, de viver um parto sem dor, ou de ter passado por situações durante o parto que para ela foram situações traumatizantes, por não ter tido acolhimento, né, ou da família, ou da equipe, né, ou ter uma decisão de querer uma via de parto e não ter o apoio da família, e ela ter que ir para outra via de parto porque a família não apoiou ela naquela escolha, ou a equipe não apoiou. Então, com certeza, o parto é um momento muito marcante na vida da mulher. Você falou que no início, né, você participou lá na sua residência dessa transição da humanização do parto. E hoje você escolheu ser docente, você ensina outros médicos. Qual é o principal ensinamento para esses futuros médicos aí do que é a obstetrícia que você leva para cada um deles? Eu acho que eu sempre eu dou aula de pré-natal para a minha turma de faculdade. E eu sempre falo para eles que eu acho que o pré-natal tem que ser bem feito, tem que ser um pré-natal. Você vai fazer pré-natal? Faz bem feito. Acolhe essa paciente, orienta ela. Hoje a gente tem muita informação, as pacientes têm opções de informação a todo vapor, né? A internet está aí para isso. Então, as pessoas estão chegando mais informadas. Então, seja um médico também informado, acolha essa paciente,
faça um bom pré-natal, acompanhe ela. Se você não tem condições de acompanhar, se você não vai fazer o parto dela, já orienta ela para que ela procure um profissional que vai fazer, né? Eu acho que esse acolhimento, eu acho que fazer um pré-natal bem feito, né? Saber agir na hora de uma complicação, indicar um parto de urgência, de emergência, né? Agir nessas situações, eu acho que é o mais importante. E daqui os próximos 5 anos, o que você espera, tanto, né, a Angélica médica como a Angélica na vida pessoal? Eu espero estar fazendo parto ainda. Sou mãe, né? Tenho 2 meninos, sou esposa, então assim a gente tenta equilibrar todas essas esferas, né, da vida da mulher. E aí eu me identifico muito com as minhas pacientes, né? Que na maioria das vezes a gente dá uma desacelerada na vida profissional para ser mãe e aí depois retoma tudo de novo. Então eu acho que gostaria de continuar fazendo o que eu faço hoje, estou bem feliz com o que eu faço, cuidando de mulheres, fazendo parto, tentando equilibrar a Angélica profissional com a Angélica pessoal, né? Angélica mãe, esposa, eu acho que é um eterno equilíbrio aí no dia a dia. A gente tem um quadro final, né, chamado Na Ponta da Língua, e antes dele eu gostaria que você mandasse uma mensagem olhando direto lá para câmera, para o olho dessa mulher ou dessa família, né, uma mensagem que você acredita que seja muito importante nesse período. Quando eu estava pensando em te perguntar, eu pensei no quanto é importante o papel do marido, né, ou dessa rede de apoio, caso ela não tenha, porque ela vai estar ali com você, mas você que está ali no dia a dia sabe o que de verdade é importante para ela, ou talvez para fortalecer essa mulher, ou mães que estão aí buscando, tentando, para quem você quiser deixar essa mensagem. A minha mensagem é para mulher que precisa ser cuidada. Eu acho que a mulher precisa ser cuidada, ela precisa aceitar ser cuidada. E essa rede de apoio dela precisa entender isso, precisa entender que ela precisa de cuidado também, ela precisa de cuidado durante a gestação, ela precisa de cuidado no pós-parto, a equipe que ela escolher vai cuidar dela durante o parto, mas ter uma rede de apoio, ter um companheiro do lado, te apoiando nas suas decisões, né, apoiando você na sua decisão de parto, na sua escolha de equipe, durante o seu pré-natal, nas intercorrências que podem acontecer. Eu acho que esse acolhimento da família, do companheiro, né, da equipe, é muito importante para cuidar dessa mulher. Maravilha. Vamos lá? Quadro final Na Ponta da Língua? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jogo rápido, tá? Para a gente encerrar o episódio e as respostas mais espontâneas que vierem. Quando eu termino, você traz. Parto humanizado é Respeitar a mulher. um erro comum sobre a gestação. Um erro comum sobre a gestação. Ela só lembra de acertos. Maravilha, então. Analgesia, vilã ou aliada? Aliada. O momento mais emocionante da sua carreira? Viver o meu parto. Um conselho que toda gestante deveria ouvir? Se cuidem e, se precisar, sempre peçam ajuda. Uma palavra que define o nascimento? Deus. O que a medicina te ensinou sobre amor? Que a medicina me ensinou sobre amor, meu Deus. Eu acho que cuidar das pessoas é um ato de amor. Uma frase que te guia como médica? Dar o meu melhor sempre. E um hábito essencial para uma gravidez saudável? Informação. Se pudesse resumir o parto em uma imagem, que imagem seria essa? Deus entregando um presente para aquela família. Que lindo. Obrigada, eu amei. Tenho certeza Obrigada. que a nossa audiência vai ter aí uma visão diferente
né, do parto através do seu olhar, porque você ama os partos, claramente. Amo. Obrigada Obrigada. mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E para vocês, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição onde encontrar a doutora, ou seja, que é um parto de amor e de acolhimento. Acho que essa palavra ela é bem presente em tudo que você fala, do acolher, do olhar, do cuidar. E é realmente isso, né? A gente que já passou por isso é tão desafiador, mas a naturalização da dor, do tudo é assim mesmo para a mulher, é como se, e é uma jorrada de hormônios, né? De tanta coisa acontecendo, é importante ter alguém que realmente cuide, né? Que acolha. E Parabéns. entenda. É. E Obrigada. é isso. Até o próximo consultório aberto.